Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Crypto Experience. Eu sou o Messias Dídimo e hoje nós vamos falar um pouco sobre se suas criptomoedas estão seguras de verdade. Já dá um like aí, se inscreve no nosso canal e acompanha até o final porque hoje nós vamos te ajudar a entender tudo sobre esse tema. Então vamos lá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre quando você compra uma criptomoeda, entra nesse universo, como que realmente e se suas criptomoedas estão seguras. Você já parou para pensar que normalmente as pessoas utilizam aí as grandes corretoras, Binance, Coinbase, mercado Bitcoin no Brasil, BitGet, outras corretoras mais e normalmente deixam seus recursos lá dentro? Você já parou para pensar se quando você faz esse processo, essas criptomoedas estão com você de verdade? Bom, eu tenho uma triste notícia para trazer. Na verdade, elas podem até estar seguras, mas elas não estão à sua disposição os 100%. Como assim, Messias? O que você quer dizer com isso? Vou explicar para vocês. Existem dois conceitos super importantes para vocês terem em mente que diferenciam as corretoras e protocolos do universo das criptomoedas. Um deles é o que diferencia as corretoras centralizadas e as corretoras descentralizadas. E um outro tema super importante é o que diferencia as carteiras, e aí nós temos as hot wallets e as cold wallets. Vamos lá. O que significa e o que diferencia uma corretora centralizada de uma corretora descentralizada? As corretoras funcionam para a gente como um banco que faz a conversão do dinheiro, quando você precisa, às vezes, trocar real por dólar. É a mesma coisa quando você quer trocar real por criptomoeda, seja lá qual você escolha. Então você precisa de uma corretora. Só que as corretoras que a gente mais conhece, elas são conhecidas como corretoras centralizadas porque elas são mesmo como um banco, elas têm um dono, elas são uma organização centralizada, tem uma estrutura que garante para os clientes que vai ficar com o seu dinheiro e fazer a guarda deles. É como a gente chama, eles têm a custódia do seu dinheiro. Então, na verdade, eles ficam com o seu dinheiro e não você. Já as corretoras descentralizadas, elas já estão nesse universo blockchain de fato. E aí elas funcionam de uma forma diferente, elas são um programa conhecidos como contratos inteligentes ou smart contracts dentro da blockchain e ali dentro ela tem todas as regras de utilização dela e caso alguma coisa fuja ou descumpra as regras que ela tem, é punido na própria blockchain. Por que isso é super importante? Porque as corretoras descentralizadas que estão na blockchain, são feitas por contratos inteligentes, elas não custodiam o seu dinheiro, ela não fica com o seu dinheiro. Você conecta as suas carteiras, onde você tem seu dinheiro, para ela poder interagir e fazer as transações e depois você desconecta. Então é uma interação ativa que você tem com as suas criptomoedas. Já as corretoras centralizadas, como a Binance, que é uma das mais famosas, maiores do mundo, ela fica o tempo todo com o seu dinheiro. E aí tem um ponto super importante que a gente sempre fala nesse universo. Se você não tem suas chaves privadas de acesso à sua carteira, o seu dinheiro não é seu. É a frase famosa, not your key, not your money. E isso é um ponto super importante para a gente ter em mente, porque se você for parar para pensar, por mais que a gente tenha aí toda a liberdade que tem de acessar e várias facilidades no uso das criptomoedas que você tem dentro das corretoras, no final do dia, não é a promessa das criptomoedas de descentralização e liberdade. A gente está na mesma lógica que já vive com os bancos, que é a gente utilizando os serviços e produtos deles, enquanto eles ficam com o nosso dinheiro. A gente já vai falar sobre o que isso pode ser de problema para a gente. Mas um outro conceito super importante de ter em mente são as carteiras ou as wallets. Qual que é a questão das wallets? Quando você vai interagir com a blockchain, com a tecnologia que está por trás das criptomoedas, o que vai te identificar lá dentro são essas wallets, que são um código, cada rede tem um formato e que te permite ter uma interação de fato com a blockchain. Existem dois modelos de wallets, existem as hot wallets e as cold wallets. As hot wallets, elas são chamadas assim porque elas estão sempre conectadas à internet, de alguma forma. Algumas delas, elas são uma extensão no seu navegador e outra delas são aplicativos no seu celular. Mas o grande ponto é que elas sempre estão conectadas à internet e por isso elas geram muita facilidade. Afinal de contas, você vai acessar, seja uma corretora, seja fazer um envio para alguém, receber um dinheiro, ela está ali, sempre na internet, então se torna muito mais fácil. Já as cold wallets, elas têm um funcionamento diferente. Elas se chamam carteira fria, cold wallet, porque elas desconectam da internet. Ou seja, sempre que você vai fazer uma transação, você tem que colocar ela no seu computador, conectar por um cabo,
fazer as aprovações nela, são dispositivos, e quando termina, você retira ela e desconecta. O que tem aí de diferença entre as duas? As hot wallets, elas têm muita facilidade, muita praticidade por estar sempre na internet, mas existe aí um certo risco, porque se seu computador, seu celular, seus dispositivos forem hackeados, você tem uma chance aí maior de alguém acessar a sua carteira. Já as cold wallets, elas são um pouco menos práticas, porque você toda hora tem que conectar, elas são como um pendrive, mas por causa disso, você aumenta a sua segurança, já que você só desconecta ela do seu computador e se tiver algum problema, né, vírus ou alguma questão assim, você tem mais facilidade de intervir, é uma camada extra de segurança. Então isso a gente sempre tem que ter em mente. Então eu vou mostrar para vocês como é que são de fato essas carteiras, só para vocês terem uma ideia do funcionamento delas. A primeira delas que eu vou mostrar é essa aqui. Ela é a Ledger. E como que ela funciona? Ela é uma cold wallet, ou seja, uma carteira que você desconecta do seu computador e conecta via cabo para você interagir com a blockchain. Ela é super legal porque aqui dentro você consegue carregar todas as suas criptomoedas de várias redes diferentes e que basta você conectar num computador e que você tenha seus dados que você consegue acessar. Então você realmente tem as informações reservadas ali dentro. Além da Ledger, a gente também tem a Trezor como cold wallet, bastante conhecida. As duas são as que mais têm relevância no mercado, existem outras marcas, mas as duas se destacam bastante. Para além da Ledger, a gente tem aqui, como vocês podem ver, a MetaMask, por exemplo. É uma das carteiras mais utilizadas porque ela possui aí a maior parte das redes que tem ali dentro. Então você consegue guardar tudo dentro da própria MetaMask. Quando você abre ela, ela tem esse design bem simples. Aqui eu abri no navegador, mas normalmente ela fica aqui em cima. Elas são hot wallets, né? Então são carteiras que estão sempre conectadas à internet. Normalmente quando eu utilizo a MetaMask, eu abro ela aqui na própria extensão do navegador. Então fica até mais fácil de visualizar. Como vocês podem ver aqui, ela aparece dessa forma. Mas se você quiser abrir como uma janela, uma aba tem aqui, ela mostra todas as criptos que você tem, mostra também as atividades que você teve, você consegue fazer envio e receber dinheiro. Além disso, tem outras, por exemplo, essa aqui é a Phantom, ela é a carteira para ser utilizada na rede da Solana. Então ela da mesma forma abre aqui como uma extensão e ela vai mostrar aqui quais são as criptos que você tem. Se você abre aqui, você consegue fazer conversões de valor direto dentro da carteira. Se você abre aqui, você consegue ver as transações que foram feitas. Então é super legal. Além disso, a gente tem a Yoroi também. Essa é uma outra carteira, ela é da rede da Cardano, né? Então, para colocar ADAs. E essa não abre como janelinha ali, ela já abre no navegador grande aqui, mas tem a mesma lógica de mostrar para você o quanto que você tem, as transações que você fez e aí fazer envios e recebimentos. Elas ajudam muito e são super práticas, porque você sempre consegue acessar elas ali direto do computador. Essas carteiras, nenhuma delas permite você guardar Bitcoin, porque a rede do Bitcoin não está dentro dessas carteiras, cada uma delas tem uma rede. Por exemplo, aqui na MetaMask, você vem aqui em cima e vê todas as redes que você consegue trabalhar, então são várias. Mas infelizmente não tem a do Bitcoin. Para o Bitcoin existem outras carteiras e eu utilizo a Trust Wallet, que ela funciona como um aplicativo no celular. Então eu baixo lá e anoto tudo ali dentro. Então isso é super legal porque eu consigo carregar dentro do celular. E também, mesmo essas carteiras que eu mostrei aqui para vocês no navegador, eu consigo levar elas no celular, tem aplicativos de todas elas também. Então hoje pode parecer às vezes, né, ai que difícil, por que eu vou ter uma wallet? Mas é muito o contrário disso, é super fácil você ter a wallet, é super seguro e você já consegue interagir tranquilamente do seu celular com qualquer uma dessas aplicações. Gente, agora vamos falar sobre essa questão. Seu dinheiro está seguro nas corretoras centralizadas ou seria melhor utilizar uma wallet? Esse é um debate que tem muito forte aí no mercado cripto e existe uma discussão muito grande sobre a praticidade das corretoras e as wallets. Eu vou dizer para vocês de forma bem direta, eu prefiro deixar todos os meus recursos dentro de uma wallet. Por quê? As corretoras centralizadas, elas têm um objetivo principal. Elas te garantem fazer a troca do seu dinheiro fiat, ou seja, seu dinheiro do país que você vive, né? No Brasil é o real ou o dinheiro que você quiser, em criptomoeda.
Outras funções que eles colocam ali dentro, obviamente, são para facilitar, tem uma série de inovações, eles colocam stake, que é para você colocar dinheiro ali dentro e eles pagarem como se fossem juros, você tem a possibilidade de fazer trade, quem trabalha com trade opera dentro da plataforma da corretora para colocar ordem e tudo mais. Ali dentro você consegue também participar de lançamentos de novas criptomoedas, então colocar um valor para que você receba outro valor depois. Então, isso são facilidades e serviços que as corretoras nos dão. Só que assim, se você não vai utilizar esses serviços constantemente, e normalmente a gente não utiliza constantemente, é essencial que a gente utilize as wallets, porque tem uma diferença muito importante. Toda vez que você cria uma carteira nova, na hora que você está gerando, é muito simples, você recebe algumas palavras-chave que são a de recuperação do seu acesso. Agora, quando estão nas corretoras, você não tem essas palavras-chave. Quando você utiliza as carteiras dentro da corretora, na verdade, quem está com o seu dinheiro e tem as palavras-chave para fazer as movimentações são as próprias corretoras. E aí que surge um risco muito grande. Ah, Messias, mas uma corretora é como um banco. Um banco ele não vai tirar o meu dinheiro. Pense melhor. Por mais que a gente está aí em 2022, já se passaram quase 3 décadas de quando no Brasil aconteceu aí todo, congelamento das poupanças e que ainda hoje a gente tenha várias leis que dificultam, para que isso aconteça num futuro próximo, saibam que isso já aconteceu na história, com governos, em várias situações diferentes. As finanças e os recursos de várias pessoas que tinham acesso, tinham conta em bancos em todo o mundo, foram bloqueados por esses bancos. Então, se você parar para pensar, o fato de o seu dinheiro não estar com você te abre essa possibilidade. E quando a gente está falando de criptomoeda, elas vieram com um projeto específico. O Bitcoin nasceu com um propósito: descentralizar as finanças do mundo. Então, se é para descentralizar, não faz sentido a gente viver a mesma lógica. É mais fácil sim quando você começa por uma corretora. Na verdade, você não tem outro caminho, porque você vai ter que transformar seus reais em criptomoeda. Então, o primeiro passo é esse. Mas depois que você tiver suas criptomoedas, a menos que você seja trader e vai utilizar diariamente, fazendo operações, e mesmo que você seja trader porque você não opera com todo o seu dinheiro, retire o restante do seu dinheiro da corretora e coloque numa wallet. Qualquer uma delas. Existem dezenas de wallets. Então, se vocês forem me perguntar, eu digo sim, há um risco com as corretoras centralizadas. Inclusive, uma notícia recente que saiu aí no mês passado com toda essa baixa do mercado era sobre a Coinbase, uma corretora super reconhecida aí no mercado como um todo, e o CEO dela disse: se a Coinbase falir, a gente vai ficar com os recursos dos clientes. O mercado todo ficou assustado e obviamente correu para fazer saques. Mas depois ele veio se justificar dizendo que não tinha risco nenhum de falência. Mas o ponto ele já deixou claro, existe essa possibilidade. Mais do que a possibilidade, eles têm as ferramentas para bloquear saques. Aconteceu recentemente também com a Binance por uma mudança no parceiro de processamento de dinheiro real aqui no Brasil, que eles não estavam permitindo fazer depósito e saque com real, apenas com dólar, outras moedas e até cripto. Então, sempre vai existir essa possibilidade de a gente não ter o acesso e eles pararem esses saques. Beleza, nenhum desses casos a gente pode dizer que foi por maldade. Mas o ponto que a gente sempre tem que pensar existe essa possibilidade, em caso de risco, empresas, organizações ou até por obrigação de governos, essas instituições, elas primeiro vão pensar em como manter o negócio dela estruturado. Então sempre tenham em mente, transformou seu dinheiro em cripto, saque para uma hot ou uma cold wallet que você vai ter para você. Precisou utilizar e transformar isso em reais de novo? Manda para a corretora. A única função da corretora é isso, converter dinheiro fiat em dinheiro cripto. Se você não vai fazer isso, para enviar e receber apenas cripto, melhor fique só nas wallets. Vai ser muito mais seguro para você e você vai descobrir que é um mundo muito mais prático e interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal para receber todos os próximos e deixem nos comentários o que mais vocês querem saber sobre o universo das criptomoedas. Valeu!